As alegações do governo, não dá nem para chamar de argumento, elas não param em pé, porque um dos problemas apontados para fechar o acordo com a Pfizer foi o custo financeiro, as cláusulas leoninas, etc. Depois veio à tona que foi oferecida a vacina até com 50% de desconto em relação ao que estava sendo oferecido no exterior. Aliás, o então primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu topava até comprar mais caro, se fosse para imunizar a população de Israel. E aqui eles ficaram lá enrolando, porque a estratégia era a da imunidade de rebanho, apesar disso ser negado pelo Osmar Terra na CPI da Covid. Tem vários vídeos mostrando a defesa que ele fazia da imunidade de rebanho e do que o presidente faz até hoje, dizendo, inclusive, os dois dizendo, né, que a imunização pelo vírus é mais eficaz do que a imunização pela vacina, e precisou o Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, e o senador Alessandro Vieira mostrarem que o óbvio, né, que a imunização pela vacina ela é segura. A imunização pelo vírus ela pode causar morte, porque o vírus mata. E é isso que tem acontecido no Brasil para gerar 502 mil mortos. Então foi necessário esse tipo de esclarecimento. Fora o especialistas de que a imunização pela vacina tem durabilidade maior, etc, etc. Mas é óbvio que a autoridade pública, num programa de saúde pública, precisa recomendar a vacinação, coisa que Jair Bolsonaro não faz. Ele faz o jogo duplo lá, continua sabotando retoricamente a vacinação, alimentando o movimento anti-vacina, que faz parte da sua claque, enquanto libera o Ministério da Saúde para negociar a vacina, depois de muitos meses de negacionismo total, mas porque a água bateu na bunda, porque a pressão nacional e internacional foi enorme. E aí você vem para o caso da vacina indiana Covaxin, e você vê que o governo comprou essa vacina indiana por um preço 1000% maior. Por um preço maior, inclusive, do que aquele da Pfizer, oferecido ao Brasil em agosto de 2020 e ignorado pelo governo do Jair Bolsonaro. Eles também fecharam com a AstraZeneca no ano passado, exclusivamente, só assim para ter alguma vacina ali se precisasse, mas estavam apostando numa outra estratégia. E aí não fecharam com as outras e tal. Fecharam sem haver ainda o aval da Anvisa. Então, eles alegam que não, era necessário esperar o aval da Anvisa para fechar com a Pfizer, sendo que fecham com outras sem ter tudo esclarecido pela Anvisa, que também não endossa completamente a Covaxin da maneira como eles esperaram. E aí você tem uma empresa que está metida aí em rolos anteriores. Um empresário, inclusive, que além dessa empresa precisa, tem uma outra, se eu não me engano é Global, né? Depois a gente checa aí o nome, que também é investigada num contrato anterior com o Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde era comandado pelo senhor Ricardo Barros, no governo passado, governo do Michel Temer. Ricardo Barros, do Centrão, que hoje é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Delatado, inclusive, aí ataca juiz, ataca procurador, é dessa turma do Centrão, atuante aí, nisso que eu analiso como sendo sabotagem do combate à corrupção. Essa é a turma do Bolsonaro, para deixar claro ao eleitor bolsonarista ainda iludido até hoje, porque é habitante do universo paralelo da propaganda, porque está cheio de programa, de emissora, que não mostra a realidade. Então o sujeito, quando vê a realidade, o sujeito toma um susto, né? Meu Deus, mas isso tudo aconteceu e tal, não sei o quê. Quando ele ainda tem algum resquício de abertura à realidade, de moralidade em si, né? Quando não, ele simplesmente rejeita, demoniza e xinga, que é o que o presidente faz com jornalistas, com repórteres, como fez com a repórter ontem, quando a emissora está dando informações incômodas que ele preferia esconder, como faz a claque dele. É com isso que ele está acostumado. Então a gente não vê razão nenhuma para que essa negociação com a Covaxin avançasse dessa maneira. E dado o piti que o presidente deu, dado o ataque histérico que ele deu, que pode ser lido como estratégia também, mas não pode ser separado. Essas coisas são misturadas no bolsonarismo. Nem tudo é o xadrez 4D do mito.
ele tem o déficit cognitivo e moral. Essas coisas se unem em determinados rompantes. Não é só a estratégia. Às vezes você tem uma estratégia pré-definida de fazer uma polarização com determinados veículos, com a imprensa como um todo, principalmente nos momentos de maior publicidade de notícias negativas a respeito do governo, mas ele explode. O Jair Bolsonaro, ele explode quando ele está acuado. Ele explode quando a sujeira está vindo à tona. E essa aí estava vindo à tona antes de ele explodir ontem. Parece que está deixando ele nervoso. Porque começa-se a suspeitar, e os senadores da CPI da Covid estão suspeitando, que com toda essa propaganda de tratamento precoce, de privilégio a um determinado grupo relacionado a alguma vacina, quer dizer, com um intermediário nesse caso. Ao contrário das outras negociações, essa com a Covaxin tem até empresa intermediária, que também vai faturar no processo. Então, voltando aqui à desconfiança dos senadores da CPI da Covid, é que tem muita gente faturando com essas iniciativas do governo Bolsonaro, tanto em relação à Covaxin, quanto em relação à cloroquina, quanto em relação a outros medicamentos do que eles passaram a chamar de tratamento precoce. Agora já estão mudando, né? Atendimento precoce, aí agora tem um tratamento, outra coisa, que eles botam a palavra. Eles vão tentando deixar a coisa cada vez mais vaga e genérica a partir do momento que os produtos específicos são desmoralizados internacionalmente. Isso faz parte do truque retórico. E aqui o ouvinte do Salve Salve Band News fica ligado nessas artimanhas. Então, eu zelo para que essa investigação avance e lamento esse fato, mas é claro que isso depende dos senadores apurar se é verídico ou não. Se for verídico, precisam contornar de que o presidente dessa precisa medicamentos, iria depor amanhã, mas precisou ir a um país, voltar, fazer uma quarentena depois de ter estado lá, e aí 14 dias, então não pode depor amanhã. Aí eles vão usar a sessão de amanhã para votar requerimentos, porque não deu tempo de substituir o depoente por outro. Mas é preciso haver uma investigação forte em cima disso aí, porque as suspeitas já são suspeitas de corrupção propriamente dita. Isso que todo esse grupo político finge que não existe mais, que acabou, né? Porque ninguém mais se investiga. Tem lá o PGR deles, tem lá o presidente da Câmara deles, tem lá o ministro do STF de toda essa turma, e os casos vão sendo varridos para debaixo do tapete.